Amém? Deus nos ensinou para que nós perseverássemos nesse caminho. E hoje, eu disse assim, durante a semana buscando ao Senhor, disse: Pai, qual a palavra agora para a gente encerrar essa série? E Ele disse assim: vivendo dias melhores com porção dobrada. Você já imaginou isso, irmão? Olha só, fala aí igreja, vai, fala. Gente, se viver dias melhores já é algo bom, você imagine com porção dobrada. Melhor ainda, não é verdade? Então, o que Deus preparou para nós nessa noite, nesse domingo de ceia do Senhor, de estarmos à mesa do Senhor, ceando, trazendo à memória tudo aquilo que Jesus fez por nós. O Senhor então nos traz esta palavra, né, vivendo dias melhores com porção dobrada, leva para esse povo. E aí você vai entender isso daqui um pouquinho. E eu quero ler o texto com vocês. É um texto que alguns conhecem, outros talvez não tenham tanto conhecimento, mas está lá em Jó capítulo 42. Diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade e Suá e Sofá de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Que Deus abençoe essa palavra. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Meu Deus, meu Pai, obrigado pela palavra que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com a igreja aqui reunida, a última mensagem dessa série. Obrigado pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós, pelo cuidado, pela forma como o Senhor nos trata. E agora, meu Deus, essa palavra é uma palavra para trazer a eles um despertamento, um avivamento, uma esperança maior. Que o Senhor possa abrir-lhes os olhos, o coração. Que o Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria, discernimento. Que essa palavra possa realmente impactar o coração deles, a vida deles. E que eles saiam daqui convictos de que o Senhor não tem só dias melhores. O Senhor tem mais do que isso. O Senhor tem dias melhores com porção dobrada. Abençoe essas vidas. Me use por misericórdia mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dias melhores com porção dobrada. Olha o texto, o último capítulo do livro de Jó registra uma virada extraordinária na vida desse homem.
extra. Quem está precisando de uma virada extraordinária na tua vida aí? Levante a mão. Rapaz, muita gente, hein? Muita gente, graças a Deus. Quem sabe essa palavra vai ser exatamente o que você precisa para essa virada acontecer. Quem sabe? E Deus te trouxe aqui para isso, com certeza. A Bíblia diz que ele recebe em dobro tudo o que ele havia perdido. Na verdade, quando nós olhamos para a jornada de Jó, nós vemos na vida dele 3 fases. A primeira fase da vida dele, ele vivia dias melhores na presença do Senhor com toda a sua família. Uma vida muito abençoada. Uma vida na presença de Deus, com os filhos dele na presença de Deus. O cuidado dele era um homem temente a Deus, um homem reto, um homem justo. Foi assim a primeira fase da vida dele. Mas a segunda fase da vida de Jó foi uma fase vivendo dias tenebrosos. E quem já conhece essa história, como uma tempestade do nível assim de tsunami. Sabe? Algo que vem de repente, se levanta e passa levando tudo, sem que você esteja preparado para aquilo. Mas olha como que é interessante. Mesmo na sua segunda fase da vida, em dias de tempestades, ele continuou na presença de Deus. Continuou na presença de Deus. Diga, continuou na presença de Deus. Porque é muito fácil continuar na presença de Deus quando nós estamos vivendo dias melhores. Tranquilo, bonança. Mas quando vem o tsunami, é aí que prova se você realmente está ou realmente você é do Senhor. Teme ao Senhor. E a terceira fase da vida dele, ele só viveu porque ele não saiu da presença de Deus. Ele só experimentou dias melhores com porção dobrada, porque no tempo da tempestade ele permaneceu na presença de Deus. E a terceira fase da vida dele foi a fase de viver dias melhores com porção dobrada. Pastor, o que significa isso? Porção dobrada à luz da Bíblia. Como que Deus vai me dar dias melhores e ainda com porção dobrada? Para mim, pastor, só em Deus me prometer dias melhores já é o suficiente. Pois é, eu quero te dizer que Ele, querido, tem muito mais. E o que significa isso à luz da Bíblia, pastor? Porção dobrada, dias melhores com porção dobrada. Significa viver além das expectativas que nós esperamos. Significa, querido, sermos surpreendidos por Deus, além daquilo que nós pedimos ou do que nós imaginamos. Então, se você pediu ou imaginou algo ao Senhor que vai lhe proporcionar dias melhores, espere, porque Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender nas suas melhores expectativas. Isso quer dizer, à luz da Bíblia, porção dobrada. Algo que vem além daquilo que nós estávamos esperando. Algo que vai acontecer além daquilo que eu pedi. Mas, Senhor, eu pedi só isso aqui, o Senhor está me dando muito mais do que eu pedi. Aí está dizendo para você assim, é porque eu sou um Deus que trago porção dobrada. Você crê nisso, irmão? Amém? Então como que eu devo, pastor, esperar isso? Como que eu vou viver esses dias melhores com porção dobrada? Primeira coisa está muito clara, eu já falei no início. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: você tem que perseverar na presença do Senhor. Então gira o teu irmão e diz assim, irmão, haja o que houver, persevere.
porque o que vem aí é grande. Amém? Amém? Ó, então presta atenção aqui. Não saia da presença de Deus. Mas pastor, apareceu uma coisa boa. Não, ó, tem um negócio lá. Ó, tem isso aqui. Ei, não saia da presença de Deus. O diabo vai te apresentar vários banquetes que vão tentar atrair você. Não saia da presença de Deus, porque Deus tem algo muito, mas muito melhor para a tua vida. Então persevere na presença de Deus. Nunca se desvie dos caminhos do Senhor, dos propósitos de Deus. Nunca. A perseverança na presença do Senhor, no caminho do Senhor, é a chave, diga, é a chave que vai me levar a viver dias melhores com porção dobrada. Muita gente hoje não tem experimentado porque ele não persevera na presença, no caminho, no propósito. Ele pode até perseverar em estar na igreja. Ah, pastor, eu não vou sair da igreja, eu vou perseverar em estar na igreja. Mas estar na igreja não significa que estar no caminho. Estar na igreja não significa que você está seguindo Jesus. Estar na igreja não te dá a segurança de que você vai viver dias melhores com porção dobrada. Qualquer um pode estar na igreja, mas estar no caminho, na presença dEle, só aqueles que entendem essa verdade. Haja o que houver, eu não vou sair da presença de Deus. E a presença de Deus, ela não está somente aqui aos domingos, 6 horas da tarde, 8 horas da noite. Quando você sai daqui, essa presença te acompanha. Essa presença está dentro da tua casa, no teu lar, na tua família. Ela vai te acompanhar. Então persevera na presença, no caminho do Senhor. Interessante que tem uma história, eu faço questão de lê-la aqui para você entender melhor. Essa relação de estar na presença. A gente sabe que o profeta Elias, ele era uma figura que representava a presença de Deus naquela época. E interessante que, em determinado momento, Eliseu era um moço que acompanhava Elias aonde ele fosse. É tipo assim, sabe, ele via Deus em Elias, Elias representava Deus e ele entendia o seguinte: aonde Elias foi eu vou, porque eu sei que é como se Deus estivesse indo. Eu estou agarrado em Deus, eu não largo. Em determinado momento, quando Elias estava para ser levado, o texto bíblico diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, não foi uma carruagem que o levou, foi um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Olha só o que Eliseu respondeu, olha só. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. E assim foram ambos para Betel. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Aí Eliseu: não, senhor, não fico não. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. E assim ambos foram para Jericó. Disse, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. Olha, preste atenção, irmãos. Primeiro Betel, quem sabe ele vai desistir. Depois Jericó, quem sabe ele vai desistir. Depois Jordão, se ele desistisse em Betel ou Jericó, ele não ia passar o Jordão e pegar a porção dobrada. Quem não permanece na presença, no propósito, no caminho, não alcança a porção dobrada. Você pode até ter dias melhores, mas não além disso. E quem quer além disso? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aí ele diz assim, ó: e ambos, tão certo como, e ambos foram juntos
Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas do Rio Jordão, as quais se dividiram para os dois lados. Abriu-se o Rio Jordão, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. Olha só, irmãos, olha só o que é que ele fala. Antes que seja tomado de ti, Elias falando para Eliseu: Deus vai me levar. Disse Eliseu: peço que me toque, por herança, porção dobrada do teu espírito. Era a capa dele. Quando Elias foi levado, a capa dele ficou com Eliseu. Quando eu tiver a oportunidade, eu estou preparando a mensagem para trazer aqui, para explicar, para ministrar para vocês o que significa a capa na Bíblia. Por que que o cego de Jericó, na hora que Jesus o chamou, ele deixou a capa dele? Mas essa é uma outra mensagem que Deus está me dando e eu estou preparando para ministrar para vocês. Só para você entender a porção dobrada. Se ele saísse, se ele deixasse, não vou deixar. É como que sempre Deus dizendo assim, colocando as provações, vamos ver se você vai permanecer, se você vai perseverar. Quanta gente deixa de perseverar, de permanecer, por causa das provações, das tentações, e aí não alcança aquilo que você pediu ou imaginou em dobro, aquilo que Deus quer te dar. Exatamente assim. Então, meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Desistir, diga, desistir não é uma opção. Não é uma opção. Fala para o teu irmãozinho, meu irmão, olha, desistir, esquece. Amém? Se você tiver algum amigo, alguma amiga, alguma pessoa do seu relacionamento e que diga assim, não, desiste disso. Você diz, você pode desistir, mas eu não vou desistir não. Eu sei em que eu tenho crido. Eu sei que Deus tem dias melhores com porção dobrada para mim. Mas olha o que você está passando, olha o que você está vivendo. Como que você consegue acreditar que Deus tem dias melhores com porção dobrada, se nem dias melhores você está vivendo? Você diz assim para ele assim, espera, você vai ver. E aí eu entro na segunda. Eu entro na segunda coisa que faz com que nós realmente vivamos dias melhores com porção dobrada. Olha aí. A segunda coisa, o que é? Gente, se você não tem convicção do Deus que você acredita, esquece. Porque qualquer outra coisa vai te afastar daquilo que Ele tem preparado para você. Qualquer outra coisa. E eu falo qualquer, porque é qualquer mesmo, qualquer. Se você não tem convicção do Deus que você acredita, que você está aqui, levantando as tuas mãos, cantando, celebrando, que você está acreditando que às 3 horas da manhã, 12 dias, esse Deus vai se manifestar e vai te revelar para você numa palavra específica. Se você não acredita nesse Deus, meu irmão, que está dizendo para você que tem porção dobrada para você, então esquece. Alguém vai dizer para você, nada, isso não tem nada a ver. Isso é o pastor querendo te animar. Quem anima as pessoas é chamar de coach, né? Se você está desanimado, vá assistir uma palestra aí de coach aí, que você vai sair de lá quase voando. Mas o objetivo aqui não é te animar. O objetivo aqui é te despertar para aquilo que Deus realmente tem preparado para a tua vida. Amém? Ter convicção de quem é o Deus que você acredita. Interessante, irmãos, que sabemos que Deus nos conhece. Isso a gente sabe. Pastor, Deus me conhece. Claro que Deus me conhece. Porque Ele me formou no ventre da minha mãe. Ele sabe quem sou eu. De tudo. Mas, será que nós conhecemos de fato quem é o nosso Deus? O Deus que eu abracei, que eu acredito, que está na palavra, que se revelou, que desceu do céu, que se fez carne,
como homem habitou entre nós, cheio de graça e glória. Essa palavra, será que de fato eu conheço? Interessante que o profeta Oséias, ele diz assim, olha, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serodia que rega a terra. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque na medida que você continua conhecendo, e o que é conhecer ao Senhor, pastor? É se aproximar cada vez mais dEle, é ter mais fome dEle, é ter mais sede dEle, é querer saber mais sobre esse Deus. E aí você entra no teu quarto, você fala com Ele, você lê a Bíblia, você estuda, e Deus está ali, e você vai, está ali na obra dEle, no reino dEle, servindo a Ele, buscando a Ele, e esse Deus começa a se revelar, porque Deus só se revela quem é íntimo dEle. Ninguém vai abrir o coração para uma pessoa que ele não conhece bem. Ninguém vai abrir o coração para uma pessoa que de fato você confia. A instabilidade na vida de muitas pessoas é porque não tem certeza de quem é esse Deus que elas acham que conhecem. Não é um fato somente, mas eu sou da igreja, pastor, eu sou batizado na igreja, eu creio em Deus, eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho 12 anos de igreja, eu tenho 15 anos de igreja. Tem uma palavra muito dura de Jesus que eu estou tentando evitar de falar aqui, porque, né? Mas eu vou ter que falar, porque faz parte do contexto, tá? Não queria falar não, para você não ficar tristinho. Mas a turma crente falou assim para Jesus, assim, ó, mas Jesus, eu expulsei demônio no teu nome, eu falei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu ia à igreja no teu nome, eu servi o Senhor no teu nome. Jesus vai olhar para essa turma e vai dizer assim, mas eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. Vocês se aproximavam de mim com a boca, mas o coração de vocês estava distante de mim. Vocês sempre, quando tinham que escolher, primeiro vocês escolhiam vocês, depois eu. Deus nunca pode ser o segundo, e nem o primeiro. Não, pastor, Deus sempre tem que ter o centro da nossa vida. A nossa vida tem que girar em torno dEle, por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Eu tenho que ter convicção desse Deus. Na terça-feira do milagre, nós ministramos aqui. Antes de eu entrar para ministrar, o pastor Marco Júnior ministrou aqui uma palavra, e ele deu uma palavra direcionada ao irmão William, que ele levantou aqui uma oração com a igreja. Lembram disso, irmãos? Na terça-feira? E o pastor Marco Aurélio disse para ele, o Marco Júnior disse para ele, olha, o seu filho na sexta-feira já vai ter o capacete, já vai estar tudo certinho para ele. O irmão William saiu daqui na terça-feira e na quarta-feira ele manda para mim. O William está aí? Na quarta-feira, está lá, ele manda para mim um WhatsApp, falando, contando o testemunho. Pastor, depois da terça-feira eu cheguei em casa, não parou de chegar Pix. Pix. Na quarta-feira, não precisava mais, já tinha alcançado os 18 mil reais. E na sexta-feira, o capacete já estava sendo preparado. Isso é quem? É o pastor Marco Júnior, o pastor Marco Aurélio, é o irmão William? Não, é Deus. É esse Deus que nós estamos aqui buscando, ouvindo. Você está ouvindo a minha voz, mas a minha voz é apenas um instrumento para Ele falar com você. Não quero eu falar de mim mesmo, estou falando desse Deus. Que nós falamos, eu creio em Deus. Esse Deus, que terça-feira, num culto aqui, fez
sabe? E eu fiquei muito feliz, William, porque logo depois o William posta ali uma fala na rede social dele, falando, olha gente, não precisa mais ninguém mandar nada, porque já atingiu. Isso é caráter. Ele podia continuar aproveitando, o pessoal mandando pix. Mas quando deu o valor, ele já pediu para que ninguém mais fizesse doação. Isso é Deus, irmão. Só porque eu tenho que ter convicção de quem é Deus da minha vida. Quem é Deus, pastor? É esse Deus. Esse Deus que é capaz de levantar uma pessoa que está completamente destruída e restaurá-la completamente. O mesmo Deus que levantou Jó, que restaurou Jó e que trouxe dias melhores com porção dobrada para ele, é o mesmo Deus que está aqui hoje e que está me usando para falar para você. Esse é o mesmo Deus. Ele não mudou em nada. Ele continua poderoso. Então eu tenho que ter a certeza, a convicção de quem é esse Deus na minha vida. Que mesmo estando diante de um banquete que o mundo me oferece, eu rejeito. Por que eu rejeito? Porque eu sei quem é esse Deus da minha vida. Você está entendendo isso, irmão? Mesmo que esteja. Vamos lembrar aqui de Daniel, um jovem, moço. O rei ofereceu banquete para ele. Ó, dá de comer para ele o melhor, para ele e os seus amigos. O melhor que nós temos aqui no reino. Aí ele disse assim, ó, fala para o rei lá que nós nós vamos comer a comida que Deus mandou eu comer, junto com meus amigos. Não leva a mão não, eu estou usando aqui, estou parafraseando. Não leva a mão não, o banquete do rei é maravilhoso, mas eu não posso fazer parte desse banquete, eu não posso sentar à mesa desse banquete, porque o banquete que o meu Deus preparou para mim, pode não parecer ser melhor diante dos homens, mas com certeza é o melhor diante de Deus. O que Deus tinha para aqueles meninos? Dias melhores com porção dobrada. O que Daniel veio a ser? Governador de toda a Babilônia. Daniel era um homem de confiança de Nabucodonosor. Depois, Nabucodonosor saiu. Daniel continuou sendo o homem de confiança de Dario. Por quê, pastor? Porque simplesmente ele sabia que era Deus na vida dele. Ninguém vai orar durante um mês a Deus nenhum. Senão vai ser jogado numa cova de leões. Não, eu sei quem é o meu Deus. O que é que ele fez? Ele parou de orar, gente? Hein? O que nós faríamos? Se o presidente baixasse uma lei e dissesse ninguém mais pode adorar a nenhum Deus no Brasil. Se pegar, vai ser preso. O Xandão vai mandar prender. E você vai pegar 40 anos de cadeia. E o Xandão, quando manda, você é violento. Ah, pastor, Deus entende. Olha o que a gente fala. Deus entende. O meu coração é do Senhor, pastor, de Deus, mas Deus entende por que eu não posso. Aí você vai fazer o seguinte, você vai usar até o texto bíblico. Pastor, ele é autoridade, nós temos que obedecer a autoridade. Não está falando lá em Romanos capítulo 13, versículo 1? É verdade. Aí o outro irmão vai dizer assim, é verdade. Isso, eu não tinha lembrado desse texto. Eu vou te ajudar, tem outro lá em 1 Pedro também. Mas o que ele está mandando, contraria a palavra? Contraria. Eu só obedeço a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens no que diz respeito à palavra. Se o homem coloca alguma coisa que a palavra contraria, eu vou pela palavra e não pela palavra do homem. Você está entendendo, irmão? Amém? Então, para eu ter dias melhores com porção dobrada, eu preciso entender isso. Eu preciso saber quem é esse Deus que não está fechado nessas quatro paredes.
que não se restringe a um culto de celebração no domingo. Não! Esse Deus se revela no teu emprego, no teu casamento. Esse Deus se revela lá na sua escola. Esse Deus está se manifestando todos os dias. Quem é esse Deus, pastor? Então é sobre isso que nós precisamos entender. Tem esse Deus. Aparece uma menina, o camarada já troca. Aparece uma oferta melhor, o camarada já troca. Aparece um banquetezinho qualquer que atrai mais os seus olhos. E de repente, os desejos da sua carne, ele já fica mais... Deus entende, depois, né? Esquece. Ele esquece. Ele se corrompe facilmente. Por quê, pastor? Porque ele não conhece esse Deus que ele diz que crê. Ele não tem convicção desse Deus que ele diz que crê. Olha, irmãos, olha só o que Jó declarou para sua esposa. Quando a sua esposa disse para ele assim: ei, Jó, meu esposo, nós já perdemos tudo, amaldiçoa esse teu Deus. Ela falou: esse teu Deus, nem meu. Esse teu Deus, e morra. E ele disse assim: ainda que eu morra, eu vou continuar crendo nele. Gente, isso é tremendo. Toca no teu irmão, meu irmão, pelo amor de Deus, entenda essa verdade aí, ó. Ainda que você vá morrer, mas continue crendo nele, não sai, sabe? Você tem convicção de que Deus é Deus da tua vida. Daniel não deixou de orar as 3 vezes durante o dia, e foi pego orando, e foi jogado numa cova dos leões. E sabe o que aconteceu, irmão? Você sabe da história. O Deus dele estava dentro da cova, junto com os leões. Passou a noite todos os leões dormindo, e Daniel tirando a soneca dele ali. Glória a Deus, aleluia. Por quê, pastor? Porque ele sabia o Deus que ele cria, o Deus que era o Deus dele, aleluia. Quando você tem convicção da sua fé, desse Deus que você abraçou, para você acreditar, para você se entregar, então vem porção dobrada aí desses dias melhores, em nome de Jesus. Recebe isso, irmão? Quem tem essa convicção, irmão, não tem medo de nada. Não tem. A pessoa vai dizer assim: ó, pastor, eu tenho convicção, nada é impossível para Deus não. Olha o que o próprio Deus diz, irmão. Lá dos profetas, vamos lá para Gênesis, quando ele diz assim: acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Sabe o que é isso aqui? É um anjo do Senhor falando para Abraão. Você acha que tem alguma coisa difícil, Abraão, para Deus? Você acha porque a sua mulher já é velha, o ventre dela está seco? Você acha que mesmo assim Deus não tem poder? Você acha que tem alguma coisa difícil para Deus, Abraão? Eu vou te dizer, Abraão, daqui a 1 ano você vai ver, a tua mulher vai estar dando a luz aqui ao filho prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa ter convicção disso. Olha o que Jeremias diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Irmãos, a gente, para viver dias melhores com porção dobrada, a gente precisa saber que Deus é esse que nós estamos buscando, que nós estamos servindo, que nós estamos seguindo. Que o camarada está em pé ali. Eu cheguei aqui, era 3:30 para 4 horas, e ele já estava lá fora. E outros estão em pé lá fora. E outros estão ali desde 3:30, desde 4 horas. Estão servindo ao Senhor. Estão servindo a igreja. Não, eles estão aqui servindo ao Deus vivo, porque ninguém fica em pé 4, 5 horas, irmão. Ninguém vem para uma igreja para ficar, para ficar servindo ao homem, porque eles estão servindo a Deus, porque eles sabem que é desse Deus que vem a recompensa deles. Aleluia. Amém, queridos? Em nome de Jesus, acredite nisso. Olha só o que Jó fala para Deus, quando Deus questiona ele. Jó dá a resposta para Deus. Jó fala assim, no 42:3. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas que eu não poderia saber. Deus, me perdoe. Eu estava achando que conhecia o Senhor. Aí falei um monte de coisas que eu nem... Deus, me perdoa.
Eu achei que eu conhecia. Agora que eu vim entender que meus ouvidos, eles ouviam falar de Ti. Eu ouvia as mensagens do Senhor. Eu ia à igreja todo domingo. Mas, Senhor, agora os meus olhos, eles veem o Senhor, eles experimentam o Senhor. A revelação do Senhor entra no meu espírito, Senhor. Aleluia! Eu falo aqui, irmãos, que tem gente que pega a revelação. Tem gente que não pega, sai como entrou. E continua vivendo a vida sem que nada aconteça de algo especial, de dias melhores, com porção dobrada de Deus na vida dele, na casa dele, na família dele, nos propósitos dele. O que esse versículo está querendo dizer para nós, pastor? Isso aqui está falando o seguinte, quando ele diz assim, olha, eu não conhecia o Senhor, eu achava que conhecia, agora sim eu conheço. Ele estava querendo dizer o seguinte: deu uma virada na minha vida, Senhor. A partir do momento que eu entendi, que eu recebi, que eu me submeti à Tua revelação, após toda essa luta que eu vivenciei, então, Senhor, houve uma virada. Ele conhecia o Deus da teoria, mas ele não conhecia o Deus de uma experiência pessoal, uma experiência íntima. Algo que mudasse, que transformasse. Tem muita gente dentro da igreja que conhece a Deus, que é crente. Crente, faz parte de uma igreja, mas não tem a vida transformada. Ou seja, ele tem um Deus teórico na vida dele, na mente dele, mas ele nunca teve uma experiência de transformação. Porque ele não mudou em nada. Não mudou o seu jeito de tratar a esposa, não mudou sua forma, suas atitudes com as pessoas, não mudou o seu coração para um coração generoso, sabe, de mostrar esse amor ao próximo, sabe? Então, tem muita gente assim, gente. E me espanta, porque quando eu leio aquele texto lá de Mateus, que Jesus disse assim, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Tem muita gente tentando entrar no reino, mas não consegue entrar. Por quê? É porque Deus não abre a porta para ele entrar? Não, Deus abre. Mas aqui fora, eu não quero mudar, Senhor. Eu quero entrar na Tua porta, eu quero entrar no Teu caminho, mas eu não quero mudar o meu jeito de ser. Eu quero continuar sendo o que eu sou, não tem como. Quando você vem para o caminho, para a verdade e para a vida, não tem como você permanecer como você é. Você se torna uma nova criatura, eis que tudo se faz novo. Aleluia. 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 Pode aplaudir mesmo a Ele. Se é para Ele, pode aplaudir mesmo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Esse dia eu estava falando com o pastor Marco Júnior, a pastora Cláudia, dizendo assim, ó, eu fico muito irado, irmão, mas fico irado. Eles me conhecem, meus filhos me conhecem, minha esposa. Quando eu pego um tipo de crente, que ele se apresenta como crente, que ele vive no nosso meio, mas que quando vai ver lá fora, na casa dele, no serviço dele, ele é um cara totalmente oposto. Eu tenho falado aqui de homens que oprimem a mulher. Tem homem, irmão, que não bate na mulher, não. Ele oprime, ele coloca medo na esposa. Sabe aquele demônio? Quem ama ele? Por que o senhor está falando? Porque o feminicídio, irmão, não é só uma questão de bater, não. Começa na opressão. O seu pastor virou, mexeu, está falando, porque isso aumenta. E o pessoal diz assim, é lá fora, pastor, não dentro da igreja, por incrível que pareça. Eu fui pegar uma pesquisa, irmão, fiquei muito irado. Você acredita, marido, dentro da igreja? Cara crente, cara... E muitas vezes a gente não pode fazer nada. A gente tem conhecimento do fato, mas não pode fazer, porque vai colocar a mulher, a irmã... Fica orando, né? Eu conheci o Senhor, mas agora não, agora é diferente. Ele recebe a revelação de Deus. Porção dobrada. Saber quem é esse Deus na sua vida. Amém? Terceira coisa. Mas o relógio está andando rápido hoje. Terceira coisa.
Rapaz, tem alguma coisa que Deus planejou que alguém pode impedir? Alguma coisa pode impedir? Olha a declaração de Jó. Bem sei eu que tudo podes, tudo podes. A gente canta de vez em quando algumas músicas com letras dizendo, tu és poderoso, não tem? Como é que é? Tem uma música aí, eu ia até cantar, mas o pessoal do louvor não está aqui. Deus poderoso, Deus todo poderoso. Meu filho é terrível, me ajuda. Isso aí. O cantor aqui, o pregador também. Deus é poderoso, pastor. Nada pode. Aí Jó faz essa declaração. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhuma coisa. Nada pode impedir. O diabo até tentou impedir, irmão, Jó, de desfrutar o plano que... Qual era o plano que Deus tinha? Fale comigo. Qual o plano que Deus tinha para Jó? O tema da mensagem. Isso aí, era o plano que Deus tinha para Jó. O diabo sabia disso, e o diabo quis o quê? Tentar impedir. Por que ele não conseguiu impedir? Primeira parte que eu ministrei. Porque ele permaneceu na presença de Deus. E aí ele entende, eu permaneci na presença do Senhor por causa do teu poder na minha vida. Eu sei quem é o Senhor na minha vida. Aleluia! O diabo tentou, irmãos, aí você vai dizer, o diabo tentou, irmão, o diabo tentou o próprio Jesus. Nós só estamos hoje aqui, participamos desse momento tão significativo, histórico na vida da igreja, porque Jesus, irmão, Ele não cedeu aos banquetes que o diabo ofereceu para Ele, e olha que Ele estava numa situação completamente, sabe assim, que a pessoa não tinha mais o que fazer. 40 dias de fome e sede. Ela chega e diz assim, rapaz, transforma essas pedras em pães. Você está com fome. Deus vai entender. Aí disse assim, ei, demônio do inferno, você sabia que nem só de pão viverá o homem, nem só, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo tentou, irmão. Levou para o pináculo. Tudo isso aqui eu vou te dar. Olha só, irmão. É igual o cara do INSS, o tal do careca, que é bilionário. O diabo chegou para ele e disse aqui, eu vou te dar tudo isso aqui, carros, navio, avião, jato, vou te dar tudo, uma vida de rei, você vai viajar o mundo todo. Isso é comigo. Hoje ele está na cadeia. Você sabe por quê? Porque o seu pastor tem falado aqui, e isso não é só de mim, isso é de muitos outros homens e mulheres de Deus sérios no Brasil, que Deus tem um plano para a nossa nação. E eu acredito nesse plano. Você está entendendo, irmão? Tudo eu vou te dar. Você está numa perrenga terrível. Pastor, aí chega um camarada lá e te oferece. Aí você diz, é comigo mesmo. Não, meu irmão, cuidado. Diz para o teu irmão, fica atento. O diabo tentou, irmão. Tentou o próprio Jesus. Pastor, então qual é a única coisa que pode impedir os planos? Eu mesmo. Só eu mesmo posso impedir aquilo que Deus tem preparado de dias melhores que possam dobrar para a minha vida. Se eu não tiver convicção do Deus que eu abracei como meu Deus, essa fé que eu tenho no meu Deus, que se traduz da palavra dEle. Deus não é uma coisa, sabe, assim, que está lá no céu, ou que eu não estou conseguindo ver, que eu não consigo tocar. Esse Deus é real. A fé dEle não é uma fé no escuro, é a fé que traz para você a convicção de que Ele está ali, de que Ele está com você, de que a palavra dEle é viva, a palavra dEle é eficaz,
a palavra dele acontece. Deus tem grandes coisas extraordinárias para realizar. São dias melhores com porção dobrada. Creia nisso, irmão, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Então, nenhum plano que Deus tem para você pode ser frustrado por nada e ninguém, a não ser por mim mesmo. Desisti, não quero mais, saí, cedi, fugi, criei problema, criei resistência. E normalmente a gente não cria resistência com Deus, a gente cria resistência com a igreja, com as pessoas, com a obra dele. E aí a gente tenta falar para ele assim, olha, eu continuo crendo no Senhor, mas só não quero envolvimento com a igreja do Senhor. Se desgrama, hein? Eu continuo crendo no Senhor, mas não quero renunciar às coisas não. Eu continuo crendo no Senhor, mas não quero mudar de vida não. Eu quero permanecer do jeito que eu sou. O Senhor não me ama do jeito que eu sou? Amo. Mas não amo o pecado que você comete. Então você precisa mudar. Ou seja, em outras palavras, você precisa deixar isso. Esse seu modo de viver não condiz com aquilo que a minha palavra diz para você. Não é o que a igreja diz, é o que a palavra diz. E eu vou encerrar. E eu faço de conta que eu acredito. Vamos lá. O último é mais fácil. Aqui o trem pega. Depois disso tudo, aí é o que Jó fala. Olha o que Jó fala. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Se menosprezar aqui é me abominar. Eu me abomino. Eu detesto a mim mesmo. Esse é o sentido da palavra. Não de um jeito de ódio, mas de profunda tristeza. Uma autocrítica, um reconhecimento de que quem sou eu diante do Senhor. E aí ele fala, olha, e eu me arrependo do pó e da cinza. Essas duas coisas, naquela época, eram símbolos que se utilizavam no Antigo Testamento como profundo luto por aquilo que a pessoa tinha feito de errado. E qual foi o erro de Jó, pastor? O erro de Jó foi achar que conhecia Deus e começou a falar desse Deus. Antes eu não tivesse nascido. Antes, aí começou a falar essas coisas. Rapaz, você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Se Ele não quisesse, você não teria nascido no ventre da tua mãe. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. Sabe quem é esse Deus, gente? Ele está aqui. Amém? Se eu sente Ele aqui, mesmo que eu não sentisse. Eu não preciso sentir que Deus está aqui. Eu preciso ter convicção de que Ele está aqui. E quem traz essa convicção é a palavra própria dEle. Onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu vou estar ali. Eu acho que pelo menos duas ou mais estão reunidas aqui em nome dEle. Amém? Não em nome próprio, mas em nome dEle. Pó e cinza. O pó associado à fragilidade, à insignificância da existência humana diante de Deus. Abraão já disse para Deus, numa certa ocasião, ele disse assim, Senhor, eu sou pó e eu sou cinza. As cinzas eram utilizadas no momento de luto, em que as pessoas tinham, e ali de arrependimento.
um sinal profundo de tristeza por terem errado, um sinal profundo de despojamento do seu eu, do seu orgulho. Foi quando Pedro negou Jesus, o galo cantou e ele saiu, diz a Bíblia que ele chorou amargamente. Esse texto, essa palavra amargamente no grego, ela traz esse sentido de cinza, de luto, de tristeza profunda, de ter arrependimento de ter negado. Por isso que o crente mesmo transformado, ele não tem prazer no pecado. A maior tristeza do crente é quando ele cai em si, que diz, cara, eu errei. Eu entristeci Deus com essa atitude minha. Eu tenho que pedir perdão a Deus. Se for com alguém, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me humilhar. E a coisa mais difícil do ser humano é se humilhar, é reconhecer. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade com o Evangelho do Senhor. Elas não têm dificuldade com o gospel. Não, esse gospel que tem por aí, elas não têm dificuldade. Elas têm dificuldade com o Evangelho genuíno do Senhor, porque requer renúncia. E aí ela tem dificuldade com isso. Mas ela quer viver dias melhores com porção dobrada. Mas Deus, eu quero isso, eu preciso daquilo, eu desejo isso. Porque, Senhor, aí Deus está falando para ele assim, eu tenho esse plano para a tua vida, mas está dependendo de você. Tudo está tentando impedir, mas essa ação é sua, não é minha. Eu estou pronto para trazer para você aquilo que você pediu, que você imaginou, e o muito mais que você nem pediu e nem imaginou, eu tenho preparado para a tua vida. Eita, dá glória a Deus aí. Então ter um coração quebrantado é fundamental para vivermos dias melhores, irmãos. Tem muito crente dentro da igreja com o coração duro. Os casais dentro da igreja se divorciam por causa do coração duro. Porque quando chega um casal para mim e diz assim, eu sou crente, pastor também sou crente, e nós chegamos à conclusão que queremos divorciar. Porque houve adultério? Não, pastor, é incompatibilidade de gênero, a gente briga muito. Então vocês não se converteram. Vai se converter primeiro, depois a gente aconselha. Que é isso, gente? Que evangelho é esse que a gente está tentando inventar? E querer uma porção dobrada? Gente, eu peguei pesado demais. Eu imaginei essa última mensagem assim, lá para cima. Mas o Deus lá de cima disse assim, vem com tudo que eu estou contigo. Aí você pega também, vai, pega. Ô, glória! Sabe que há muitos pastores hoje preocupados em fazer com que você se agrade da mensagem que ele prega. Eu já vivi esse tempo, confesso a vocês. Mas graças a Deus, Deus me libertou disso. Você não está aqui para agradar o homem, você está aqui para agradar a mim e fazer aquilo que eu mando você fazer. Só vai dar certo assim. Deus, Ele olha, a mão dele vem sobre um coração contrito e quebrantado. Se não tem porção dobrada, e olha só que depois que ele fez isso, eu sei que é um Senhor, sabe? Só no final, quando ele fez isso, é que ele quebrantou, chorou, se ajoelhou, se humilhou diante de Deus. Deus olha para os amigos dele e assim, eu estou muito chateado com vocês que durante a segunda fase da vida do Jó, vocês falaram mal de mim para ele. Vocês quase que arrebentaram com o Jó. Vocês vão pegar e vão fazer um sacrifício, vão levar para ele. É tipo assim uma picanha já preparada. Não tem aqueles videozinhos que o cara chama você, ou você chama o cara com aquele vídeo? Ó,
Aí ele vem com aquela picanha preparada a dar aqueles cortes, apresenta para você e diz assim: ó, estou preparando aqui para você vir aqui na minha casa. Eu estou parafraseando, tá, gente? É como se Deus estivesse dizendo para eles assim, para os amigos de Jó: vocês preparam uma picanha daquela, ó, com aquela banha que o sacerdote gosta, e leva para Jó. E Jó vai orar por vocês. Eu vou aceitar a oração de Jó. Sabe por que Deus aceitou a oração de Jó? Por quê, pastor? Porque ele se quebrantou, ele se arrependeu. E a Bíblia diz, para encerrar, que quando Jó ora pelos seus amigos, e tem um adendo aí, que os amigos fizeram exatamente como Deus falou. Obedecer a Deus é uma maravilha, gente. Só se dá bem. Fez, Jó orou por eles, Deus abençoou. Aí termina o texto dizendo que Deus deu em dobro. Agora meu plano de dias melhores para a tua vida vai ser com porção dobrada. Vou te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu. E aí, meu irmão, correu pro abraço, foi abraçar o Pai, que é o Senhor. É viver com Deus nessa dimensão, é maravilhoso. Então, dias melhores com porção dobrada, Deus tem para nós. O caminho está aí. As mensagens dessa série estão lá no canal da igreja no YouTube. Se você quiser revê-las, anotá-las, é um escrito que você vai anotar, dizer assim: eu preciso caminhar por isso aqui, porque eu quero viver dias melhores com porção dobrada na minha vida, minha casa, minha família, tudo aquilo que Deus tem confiado aos meus irmãos. Amém? Por isso que Deus me inquietou desde agosto para essa conferência, porque tem muita gente que tem a cabeça, os conceitos distorcidos com relação à fé e finanças. Isso me preocupou por causa de tudo que a gente ouve nos arraiais. E isso trava a igreja, o irmão, de avançar. E vocês vão ver que é completamente diferente daquilo que tudo que você tem ouvido por aí. Em nome de Jesus. Amém? Vão ficar em pé, porque se você quer porção dobrada, amém. Quarta-feira. Amém. Eu quero ouvir o seu testemunho. Deixa eu terminar aqui. Eu quero ouvir porque eu quero trazer o senhor aqui para dar o testemunho do senhor. Aqui, em nome de Jesus. Mas nós vamos orar pelo senhor aqui, em nome de Jesus. Tá? O ministro aí do teu lado aí. O pastor Marco Júnior está ali também. Assim como ele. Se essa mensagem, em algum ponto, alguma coisa, deu uma virada aí em você, vem aqui também que eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem aqui, como ele fez, vem aqui também, eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Ele chegou aqui dizendo: pastor, essa mensagem foi para mim. É algo específico, é uma palavra revelada de Deus. Eu só não desci aqui para ir até você e falar assim: assim diz o Senhor. Não, é Deus que está aqui e foi até você, usando a minha voz para dizer: eu estou falando com você. Deus falou com você
Vai dar uma girada aí, em nome de Jesus, para vir a porção dobrada, dias melhores. Pastor, essa série foi assim, mexeu com a minha vida. Se mexeu com a tua vida, eu quero que você saia do teu lugar. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Venha.